Me chamo Zilar Sabadini Jankowski, sou artista plástica, formada pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E hoje a gente vai fazer juntos a técnica tie-dye, que significa amarrar e tingir. É uma técnica muito antiga, a gente pode dizer que é uma técnica milenar, porque os povos antigos egípcios já utilizavam o tie-dye para poder dar uma cor, poder dar uma personalidade na roupa, principalmente os povos que eram mais pobres, mais classes sociais inferiores, consideradas na época, eles não tinham acesso aos tecidos tingidos, coloridos, com cores mais vivas. Então eles faziam um tingimento com pigmentos naturais, né, extraídos de folhas, flores, enfim, pedras também. Eles criavam pigmentos para poder tingir e poder ter uma personalidade, um gosto daquilo que eles gostavam mais. Os primeiros datados assim que a gente tem historicamente são do Japão, com a técnica shibori, mas a gente sabe que antes disso já utilizavam. Aqui na América do Sul, por exemplo, usavam muito também com pigmentos naturais. Os povos mais andinos ali, é sabido que eles usavam muito, assim, tanto para tingir o corpo como para tingir os tecidos, as roupas que eles usavam. Mas o nome tie-dye foi dado entre os anos 60 e 70 no movimento hippie nos Estados Unidos. Ali que ele ganhou esse nome. Antes ele tinha outros nomes, tingimento de tecido e outros nomes. O nome tie-dye se origina ali nos anos 60 e 70. Ele é um movimento que nasceu como contracultura, como rebeldia, como liberdade, que foi o cerne do movimento hippie, né? Então alguns artistas famosos, como a Janis Joplin, usavam nas suas apresentações as roupas com tie-dye, e isso foi muito legal, porque as pessoas começaram a fazer, gostar e se espalhou pelo mundo. E a gente, até hoje, né, é uma técnica de vai e vem, que a gente diz. Tem épocas que ela fica meio adormecida e épocas que ela volta. E agora, nessa quarentena que nós estamos passando, foi um momento que ela explodiu, porque as pessoas fizeram em casa, mancharam e conseguiram expressar um pouco do que elas estavam sentindo através das cores, porque é uma forma de arte importante, que a gente pode se manifestar, uma arte que a gente veste, que a gente sai na rua com ela e mostra um pouquinho da nossa personalidade. Espero que vocês gostem e consigam aprender certinho a técnica que nós vamos começar agora. Pessoal, então esse material aqui que nós vamos usar é para realizar a camiseta com a tinta do mundo tie-dye. Então você vai precisar de uma camiseta branca, você vai precisar de um isopor que você passe um barbante, amarre bem para você colocar ela enquanto ela está secando, para que a tinta vai aqui para o fundo. Não peguem isopor muito pequeno, peguem desses maiores, porque senão, conforme a amarração que vocês fizerem, não vai caber. Você vai precisar do kit do mundo tie-dye. O que vem nesse kit? Aqui é o pigmento amarelo, vem o pigmento, vem esse produto aqui que você vai misturar com o pigmento, aí vem bem certinho lá a quantidade de pigmento que você coloca e quanto desse produto aqui, que é a ureia. Você vai misturar eles com água quente, aí tem todo um processo para você fazer a mistura. Não vou explicar aqui porque daria outro vídeo para isso, tá? Então você vai precisar da ureia, do pigmento e você vai precisar do carbonato de sódio, que é um produto tipo uma maisena, assim mais ou menos, que vai ser para fazer um molho prévio, que esse molho prévio vai ajudar na fixação da camiseta. Então, e também, obviamente, as tintas. Aqui as tintas já estão preparadas, a gente já passou pelo processo de preparação. Eu coloquei ela em vidros menores, porque depois das cores básicas preparadas, eu preparei outras tonalidades para poder usar, né? Então elas vão ficar assim. Essas bisnaguinhas que vão ser com o que vocês vão aplicar a tinta na camiseta, que vocês vão passar daqui para a quantidade mais ou menos que vocês vão usar. Pode ser bisnaguinha de ketchup, pode ser de aplicar a tinta no cabelo. É importante vocês testarem, colocarem água dentro e ver se ela não vaza água por aqui. Porque se ela estiver vazando água, ela vai vazar a tinta também. E por último, a gente precisa do sal. Então cada camiseta a gente vai usar umas 2 colheres de sal no último molho dela, antes dela ir para o varal, que vai ajudar a fixar a tinta na camiseta. A primeira parte, que
que nós vamos fazer é fazer um molho dela. O que ajuda essa fixação forte é esse carbonato de sódio, que é um produto que parece uma maisena, uma farinha bem fininha, e a gente vai acrescentar ele na água. A medida é assim, é 50 gramas para cada camiseta. E você coloca a água que cubra, mais ou menos 1 litro. Só que às vezes 1 litro não cobre bem, você vai pôr mais um pouquinho, de forma que você fica a camiseta inteira submersa. Esse carbonato de sódio que a gente vai fazer o molho, se vocês não tiverem uma balança de precisão, eu não tenho, então eu acabei medindo e descobri que 50 gramas dá aproximadamente 50 gramas de arroz. Ele tem um peso parecido com o arroz. Então se vocês tiverem esses copões aqui, aí vocês podem pôr 50 gramas, aí vocês vão misturar na água, esses 50 gramas, mexer bem ele antes de pôr a camiseta, ele fica tipo umas bolinhas, a gente tem que diluir bem, e daí coloca a camiseta de molho ali. Esse molho vai ter que ser entre 40 minutos e 2 horas. A gente não pode fazer antes de 40 minutos e nem depois de 2 horas, para que a gente consiga um resultado que fique legal, né? E o que eu acabei fazendo aqui, que eu achei prático? Eu encho 2 garrafões desse de água para fazer com que a camiseta não suba, que ela fique lá embaixo, firme. Porque o que acontece? Se ela subir uma parte dela, às vezes ela fica flutuando sobre a água, aí essa parte dela não vai ficar legal, não vai ficar bonita, vai ficar com uma mancha diferente. Então agora deixa nesse molho, não põe no sol, nem se tiver ar-condicionado, embaixo do ar-condicionado, deixa na temperatura ambiente. De uma forma geral, verão você pode deixar menos tempo, porque o próprio calor vai deixar assim, com 40 minutos, 50 que tá legal para fazer. No inverno eu procuro me aproximar de 1h30 por aí de molho, porque com o frio demora um pouquinho mais para o produto agir. Então agora nós vamos tirar os 2 suportes que deixaram a camiseta mergulhada e vamos torcer bem ela. Lembrando que ela ficou aqui aproximadamente 1 hora nesse molho. E agora então a gente está torcendo para a gente poder fazer a dobra. Uma dica que eu vou dar para vocês é virar a camiseta do avesso. Por quê? Se eu deixar a camiseta virada do lado direito, posso fazer alguma mancha e posso estar estragando, deixando ela manchada. Então, deixando ela do lado avesso, se acontecer alguma manchinha, vai ficar do lado de dentro da camiseta e a gente não vai perceber. E eu vou fazer esse giro, que vai ser parecido com essa que eu tenho na camiseta, mas eu vou fazer ela aqui. Eu vou fazer o centro dela. Eu posso fazer o centro aqui no meio, ou posso fazer o centro dela numa das laterais. Nessa aqui eu vou fazer o centro dela numa das laterais. Então, você vai posicionar o garfo bem firme ali, e você vai girando. É importante você ir acompanhando as dobras para ver se elas estão ficando parelhas. Tu pode ir arrumando elas, ajeitando, para que elas fiquem bem legais as dobrinhas. Pode continuar girando com o garfo, se preferir, até o final, ou pode fazer manual. Eu prefiro fazer manual porque você tem um domínio um pouquinho maior do finalzinho das dobras. Agora a gente vai usar o barbante, vamos passar ele por baixo. É importante quando você faz o nó segurar bem firme aqui. Não importa quantas vezes você amarre, é importante você sentir que ela fique bem firme, para que quando você for virar ela na metade do processo, ela esteja bem firminha.
na parte de trás dela. Ó, os fios vão ficar tudo solto assim, então a gente pega um pedacinho e arruma só para que ele fique bem centralizado. Então, da mesma forma, a gente passou o barbante pelo isopor para que não deixasse ela encostar no fundo. E agora eu vou começar a coloração. Vou fazer com 3 cores, posso fazer com 3, 4, 5, 2. Aí depende do gosto da pessoa. Eu vou começar com o rosa. A tinta já está diluída, né? Já está prontinha. Quanto mais tinta você colocar, mais ele vai pintar lá dentro da camiseta. Se você colocar menos tinta, ele vai pintar mais, vai deixar branquinho daí dentro. Se eu encostar uma cor na outra, vai formar a cor da mistura delas. No caso aqui do azul e do magenta, vai formar o violeta. Importante dar importância aqui para as bordinhas, para elas não ficarem sem tinta, ó. E agora vamos começar com o verde. Quando eu termino o processo na frente, eu viro para fazer a parte de trás. Ó, dá pra ver qual parte que é de que cor por conta das bordas. Se eu caprichar nas bordas, eu vou saber em que parte que eu vou estar trabalhando. Então tá pronta a primeira parte dela, agora eu vou colocar ela no sol e vou deixar ela secando por aproximadamente uns 7 dias. Quando tem sol intenso pode secar até antes ou às vezes pode demorar, então depende do tempo agora. Vamos precisar saber quanto, vamos ter que ficar cuidando, a gente vai encostando nela e sentindo se ela tá seca ou tá molhada. Para a gente realizar a técnica com a tinta Tupi-Guarani, a gente vai precisar de quantas cores vocês quiserem colocar na camiseta. Então, vai depender do gosto de vocês, mas assim, 2 cores, 3, 4, dependendo de quantas cores vocês quiserem. Aqui na técnica que nós vamos fazer hoje, nós vamos usar tinta turquesa, violeta e amarelo, mas você pode escolher conforme o teu gosto. A gente precisa das bisnaguinhas para a gente poder preparar a tinta aqui dentro. Aí a gente precisa de luva, se não quiser ficar com a mão toda manchada. Isopor passado esse barbante, bem amarrado, ou podem ser elásticos também, para que a gente possa pôr a camiseta aqui em cima e ela não encostar no fundo. A camiseta, 100% algodão. O barbante para amarrar o isopor e a camiseta. E sal, que no final da secagem dela a gente vai fazer uma lavagem e vai colocar sal para aumentar a fixação. Essa técnica a gente vai usar a tinta Tupi ou Guarani. Se vocês forem usar ela, o cuidado que vocês têm que ter, ó, aqui eu peguei uma que é para jeans, por exemplo. A gente tem que pegar a que é para algodão, para fazer camiseta de algodão. Então essa aqui é para algodão, raio viscose, rami, linho, sisal e mesclas. Então ela consegue tingir um pouquinho melhor do que as outras duas que nós usamos, se a camiseta não for 100% algodão. Então ela tem um rendimento melhor. Mas o lado negativo dela, vamos dizer assim, é que ela desbota com bastante facilidade. Então é uma das tintas que ela fica bonita também quando a gente fizer, mostrar para vocês, mas ela vai ter uma durabilidade um pouquinho menor do que as outras. Mas por conta do valor dela, da facilidade, eu resolvi fazer a técnica porque eu usei durante muito tempo ela. É uma tinta boa, assim, só que ela desbota um pouquinho mais rápido, tem que ter um pouquinho mais de cuidado na lavagem. Então, para preparar as tintas, ó, ela vem um pozinho assim.
Por exemplo, eu vou misturar um tanto assim, ó, aqui, ó, de tinta para fazer. Eu vou usar 4 cores, então vou fazer um tanto assim de tinta. Eu posso pôr mais ou menos um quarto do que tem aqui dentro. Se para vocês for difícil, vocês podem dividir, pesar quanto que eles têm, mas se não a olho mesmo, né? A gente pode ver até onde que vem a tinta e imaginar mais ou menos a olho um quarto, ó. Que vai dar mais ou menos, ó, um pouquinho aqui no fundo do pote. Então vou usar o roxo, o azul. Eu acabei usando quase um terço. A minha intenção era usar um quarto, mas foi um pouquinho mais. Então fica entre um terço e um quarto aqui para fazer uma camiseta. Essa tinta também é legal que você pode guardar, tanto essa como a de tecido, como aquela do mundo tie-dye. Você não precisa descartar elas. Você pode preparar as tintas e deixar para um próximo uso. Aqui nós temos, ó, o lilás, o azul, o amarelo e o roxo forte. Essa tinta tem que ser misturada com água quente. Então eu aqueci ela, ela não chegou a ferver, ela tá morna quente, não fervendo. Então essa aqui nós vamos fazer com tingidor Tupi-Guarani e a gente vai fazer a dobra vertical. Então ele vamos ficar com manchas depois verticais. Então como que a gente faz essa dobra, ó? A gente vai dobrando ela assim, ó. Tu pode fazer mais deitada, mais em pé, então escolhe dependendo do teu gosto. É bom se concentrar bem para que as dobras fiquem bem bonitas, que vai dar um resultado no final, são o capricho dessas dobras. Eu quero fazer com uma dobra no meio e repetir elas em cima e embaixo, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa dobra, encontrar o meio dela, ó, e vou estar fazendo isso aqui, ó. Agora eu vou amarrar ela conforme eu quiser a divisão das cores. É importante, se vocês forem fazer com barbante, que não faça com barbantes coloridos artificialmente, por isso que eu sempre pego o branco, ou no caso cor natural, porque senão ele pode soltar pigmento. Já aconteceu numa camiseta que eu fiz de soltar pigmento e ficar manchado com a cor do barbante. Onde ele fica muito molenga, eu vou dar uma reforçada e fazer um nó um pouquinho mais apertado, que o resultado final fica mais bonito. Aí eu vou posicionar ele aqui em cima também, ó, vendo que fique toda a área já em cima. Eu escolhi essas 4 cores, então agora eu vou começar a coloração dela. Então vou começar com o azul aqui. Uma dica também, pessoal, vocês prepararam essa tinta aqui com água quente e às vezes pode sobrar, a gente pode fazer a mais do que precisa. Então essa tinta vocês podem guardar ou dentro do próprio potinho, ou se vocês precisarem dele, dentro de um outro vidro bem fechado, que ele vai continuar funcionando. Ó, algumas cores são mais transparentes, ó, vejam essa aqui como ela é bem transparente, bem fraquinha, né? É coisa do pigmento mesmo. Se a gente quiser mais forte, também dá pra colocar um pouquinho mais do pigmento e fortalecer. Como eu tenho 2 tons de roxo, eu vou deixar aquele mais claro para contrastar com esse mais escuro aqui.
O amarelo também é clarinho, ó. O amarelo eu não quero que ele seja fraco, então eu vou colocar um pouquinho mais de pigmento. Sempre cuidar bem das bordas e lembrando que se você encher muito de tinta, ele vai pigmentar bem a parte interna. Se você deixar mais fraquinho, vai ser o resultado que você vai ter, vai ficar com uns brancos no meio daí, que pode ficar bem bonito conforme a técnica que a gente faz. Tá prontinha, agora ela vai para secagem, a gente vai esperar aproximadamente 7 dias ou até que ela esteja seca, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, dependendo de como tiver o clima. É importante vocês cuidarem em todas as técnicas que ela fique no sol, mas que ela não possa pegar chuva, porque se ela pegar chuva nesse tempo agora, desses 7 dias, a chuva vai manchar ela, pode não ficar o resultado da forma como a gente queria. Então, assim, melhor deixar numa parte interna da casa que pegue sol, se vocês forem sair, ou deixar no sol que vocês possam tirar. Para nós realizarmos a técnica com a tinta de tecido na camiseta, o tie-dye, a gente vai precisar de uma camiseta de 100% algodão, um isopor passado esse barbante para que ele fique bem firme e a camiseta não vá para o fundo, luvas na hora da aplicação e tintas para tecido. Quantas tintas você precisa? Quantas cores você quiser usar. Você pode usar uma cor só, pode usar 2, pode usar 4, quantas você quiser. No nosso vídeo eu usei as tintas azul cobalto e azul ultramar e preto. Essas 3 tintas foram usadas nessa técnica, mas fica livre para você usar a cor que você quiser. Precisamos também das bisnaguinhas para poder fazer a aplicação e álcool, que a gente vai misturar a água, tinta e álcool em 1/3 de proporção dentro dessas bisnaguinhas. E o barbante para amarrar a camiseta e amarrar o isopor. Para prepararmos a tinta, a gente vai usar então a tinta de tecido da Acrylex, essa cor aqui é azul ultramar. Eu vou derramar, ela tem um pouquinho mais do que meia tinta de tecido. Eu vou derramar todo o conteúdo dela, aí eu posso pôr água aqui dentro, que aí eu tiro o que ficou de... Eu coloquei mais ou menos a mesma quantidade de água do que tinha de tinta no potinho. Uma coisa que tem que observar é se não tem bolinhas na tinta, se é uma tinta às vezes velha, ela pode ter bolinhas. Aí a gente tem que passar por uma peneira, porque se você usar a tinta embolotada, ela pode ficar umas manchas bem feias na camiseta depois. O álcool pode ser esse álcool de casa mesmo, aquele 46%, mas se tu tiver o 70 ou 90 pode ser também. Também coloquei, eu sempre coloco um pouquinho menos do que a água ou o álcool. A água pode passar um pouquinho a quantidade do que tinha da tinta e o álcool um pouquinho menos. Mas se for complicado, pode fazer 3 partes, uma de álcool, uma de tinta e uma de água, que vai funcionar bem tranquilo. O álcool serve para aumentar a fixação da tinta. Então essa que é a finalidade dele. Aí eu vou fechar aqui o meu potinho e é importante chacoalhar bem aqui. Ver que ele esteja bem fechado, ó, e agitar bem para que não aconteça de ficar bolinhas na hora que sai a tinta, umas partes mais grossas e outras mais finas. Da mesma forma, vou preparar o preto.
preto predomine, eu peguei um preto cheio e vou usar ele quase inteiro. Aí vou colocar um pouco de água. E um pouquinho de álcool. Se você quiser, pode estar medindo uma colher com um potinho para que saiam quantidades iguais. E se ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos de uma também vai fazer diferença. Então a gente vai fazer essas amarras, pode também ser com elástico ou com o barbante. Ó. É importante, se você for fazer com o barbante, dar 2 nós, para que o nozinho não se desmanche. Você pode pegar a parte de trás da camiseta junto também. Então aqui tá prontinha, ó, a gente já amarrou vários nozinhos. Tem gente que coloca copinho dentro, moeda, aí ela vai dando formatos diferentes. Aqui eu fiz só os nozinhos simples. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela ficou atrás, ó. Então a gente vai tingir ela atrás e na frente, para que a camiseta fique toda ela tingida, né? Por isso que eu gosto do barbante, porque quando eu precisar virar ela aqui, que eu vou ter que pegar, não vai desmanchar. Com o elástico dá pra fazer, mas tem que ter bastante cuidado que pode desmanchar. Então agora eu vou pegar a tinta que já tá preparada, vou dar mais uma chacoalhadinha. Eu vou fazer da seguinte forma, nas bolinhas, né, onde eu fiz esse nozinho, eu vou colocar a tinta, ó. Lembrando que a camiseta foi previamente umedecida, então eu molhei ela e depois eu torci bem. Então a gente dá uma verificada se todas as bolinhas ficaram pintadas. E é importante que sobre um pouquinho da tinta para a gente fazer alguns retoques na parte de trás. Essa tinta tá indo lá para a parte de trás, porque onde tem o nozinho, ela vai para a parte de trás também. E pode acontecer de a gente preparar pouca tinta, às vezes pode acontecer. Então é importante você ter sempre um pouquinho a mais, que se faltar, é só preparar mais um pouquinho. E o preto eu vou usar no meio dela, por isso que eu fiz mais, porque é maior as partes do meio do que as partes das bolinhas. Então vocês vão escolher uma cor para fazer as bolinhas e uma pro meio. Sempre essa do meio vocês vão fazer um pouquinho a mais, porque a área acaba sendo maior. Não tem problema se pingar um pouquinho das bolinhas para o meio ou do meio para as bolinhas. Vamos lembrar que é uma nossa técnica bem artesanal. Cada camiseta que a gente faz é uma peça única.
E se eu esquecer um pedaço e não pintar, aquela parte vai ficar branca. Às vezes fica até interessante você não encher totalmente todas as áreas, para que fique com umas partezinhas brancas. Agora eu vou virar ela. Vejam como que ela tá aqui atrás, ó. Essa é a parte de trás da camiseta. Essa técnica, ela não fica exatamente igual na frente e atrás, ela fica um pouquinho diferente. Então eu vou usar o restante do azul que eu tenho, porque se vocês perceberem, aqui tem mais azul do que preto, né? Desculpe, mais preto do que azul. Então eu vou colocar um pouco mais de azul para que ela possa emparelhar. Então agora nós estamos com as 3 camisetas pintadas. Eu vou dar algumas dicas para vocês para esse período que a gente tem que deixar ela secando. Uma é quanto ao isopor, ó. O isopor, se vocês perceberem, vai vazar, vai ir descendo a água, a tinta, ela vai, principalmente nesse primeiro dia, descer bastante. Aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem ir até uma pia e escorrer por um dos cantinhos e deixar essa tinta cair. Por que é importante fazer isso? Porque senão ela pode pegar aqui na parte de baixo das camisetas e mudar a mancha que a gente gostaria. A gente fez a mancha de uma forma, a tinta vai encostar ali e vai acabar ficando um pouquinho diferente do que a gente planejou. Então é importante vocês cuidarem. Normalmente no primeiro dia escorre bastante e depois vai saindo só um pouquinho, que já não precisa mais ser um motivo de preocupação. Outra coisa, tem gente que quer lavar antes do tempo. Não quer esperar o tempo da secagem. A camiseta não vai ficar bonita se a gente não aguardar ela estar seca. Quanto tempo? 5, 7, 9, depende quantos dias vai ter sol. Às vezes 2 dias de sol forte, que a gente consiga deixar 2 dias de sol bem fortão no alto do verão, pode ser suficiente para secar. Mas eu gosto de esperar no mínimo 5 dias. Porque às vezes assim, ela tá seca aqui por fora, mas por dentro ainda ela tá úmida. Então é melhor a gente dar o tempo dela, de no mínimo 5 dias. Aonde que eu vou pôr elas para secar? Se tu tiver opção de deixar no sol, lá fora, que pegue sol, é a melhor opção. É a melhor opção se a gente puder cuidar que ela não pegue chuva. Porque se caso estiver no sol e pegar uma chuva, vai fazer mancha e não vai ficar bonita, não vai ficar como você queria. Então não dá para deixar ela pegar chuva nesse tempo, desses 5, 7 dias aqui. Então o que seria a minha sugestão? Se tiver que sair de casa, que não puder ficar cuidando dela, deixar dentro de uma janela que pegue sol, dentro do lugar interno da casa, que pegue bastante claridade, bastante sol. Caso chovam nos próximos 5 dias depois que eu fiz a camiseta, que é uma possibilidade, o que dá para fazer? O primeiro e o segundo dia a gente vai deixar aqui escorrendo, num lugar que tenha vento, claridade, o sol, o que for possível. Supondo que esteja só chovendo, a gente vai deixar ela aqui de qualquer jeito. Depois de 2 dias, eu posso pôr ela no forno, só que eu não posso pôr com isopor, né? Aí eu vou ter que mudar a forma onde que eu vou pôr ela. Eu posso pôr numa forma com uns palitinhos de madeira, alguma coisa que possa ir pro forno, não isopor. Aí, ou uma grelha, de repente colocar, tem bastante gente que coloca uma forma com uma grelha em cima e coloca elas no forno. Você não pode pôr um forno alto, porque senão ela pode queimar, então tem que pôr uma temperatura de 180 graus durante uns 30 minutos, aí você tira, aí depois você pode colocar umas 2 ou 3 vezes por dia, dessa forma. Mas o bom é a gente olhar a previsão do tempo e ver que vai ter sol nos próximos dias, aí você já se programa. Quem faz tie-dye faz sempre isso, programa já um dia que você vê que vai ter sol nos próximos 2, 3 dias, que daí ela secando a maior parte, o restante você pode até deixar secando na sombra, tá bom? Então agora vamos aguentar, segurar os nossos próximos 5, 7 dias, que daí depois a gente vai fazer a lavagem delas. Passaram-se 6 dias,
Elas ficaram secando todos esses dias, a gente foi virando, cada 2 dias virava. Agora ela tá bem sequinha, ó, dá pra gente sentir que ela fica mais leve e também que a gente sente que não tem mais umidade. Agora é a hora de a gente abrir ela. Enquanto ela tiver umidade, pode demorar 5, 6, 7 dias, a gente aguarda. Essa daqui também tá bem sequinha, ó, a gente já dá pra perceber. E essa aqui também. A gente sente que elas estão bem secas. Então eu vou começar a abertura delas. Essa que eu tô abrindo agora, a gente fez com a tinta Guarani, Tupi Guarani. Ela tá com esse aspecto duro por conta dela tá bem seca do sol. Aí agora ela vai para lavagem, né? Essa ficou assim. Aí vamos ver essa daqui que a gente fez com a tinta de tecido Acrylex. Essa hora, se você for criança, pode pedir ajuda da mãe também para fazer esse corte aqui. Então aqui ficou o aspecto dessa com tinta para tecido, ainda sem a lavagem, né? Ela ficou com esse aspecto. Essa é aquela que a gente fez com a tinta do mundo tie-dye. Com o giro, com o garfo. Olha que linda que ficou. Então agora a gente esperou secar ela por esses 6 dias, que pode ser 7, 8, até que a gente perceba que tá seca. Agora o próximo passo é a gente estender ela no varal por um dia, porque sempre fica um pouquinho de umidade nas partes mais internas, embora ela esteja bem seca, mas sempre fica um pouquinho de umidade. O que acontece? Se eu pegar ela e lavar agora, sem deixar um dia de sol, eu vou tirar a tinta naqueles lugares que estão úmidos. Então aquele lugar mais molhadinho, mais úmido, a tinta vai sair, não vai ficar com essa aparência final. Então, para que não aconteça isso, eu dou um dia ou pelo menos uma tarde ali, umas 2 horas, que ela termine de secar bem. Estendo no varal e vou deixar ela secar bem. Então agora, olha, depois de um dia de secagem da camiseta, depois que eu desamarrei, deixei secando no varal por um dia, agora eu vou fazer a lavagem dela. É bem simples a lavagem. Eu coloco um pouco de água no balde, numa bacia, e eu vou esfregar ela. Vai sair um pouco de tinta, não precisa se assustar com essa tinta que tá saindo, tá, pessoal? É normal sair, é o resíduo, é a tinta que não grudou na camiseta que tá saindo. Eu lavo bem, ó, a água ficou bem azul, né? Dispenso essa água. Faço um novo molho e nesse molho eu vou colocar 2 a 3 colheres de sal, bem cheias. O sal vai ajudar ela a fixar a cor. Em todas as técnicas, nas técnicas de tinta de tecido, na técnica da Tupi Guarani, na técnica da tinta tie-dye. Elas vão, todas elas do mundo tie-dye.
Todas elas vão aumentar a fixação e a durabilidade da camiseta com o sal. Agora eu vou deixar ela de molho aqui por uns 15 minutos e depois vou torcer. Passaram-se 15 minutos de molho da camiseta aqui na água com o sal. Agora então eu vou torcer ela. Tirei todo o resíduo da água, aí eu vou estender ela no varal e ela vai estar pronta para uso. Então, pessoal, agora nós estamos com o resultado pronto, eu vim mostrar para vocês como é que ficou. Essa aqui foi aquela que a gente fez com a tinta de tecido, acrylex. Então, olhem como ela ficou bonita. Ela fica com umas manchas bem diferentes. Deixa eu mostrar a parte de trás para vocês também, ó. Ela ficou com umas manchas, quando a gente abriu ela parecia que ela estava meio estranha, né? Mas olha depois da lavagem como ela fica legal também. Ficou bem bonita essa daqui. Essa com a tinta acrylex, então. Essa aqui foi feita com a tinta Tupi-Guarani, né? Eu falo Tupi-Guarani porque teve uma tinta que era da Tupi e duas que eram da Guarani. Então, por isso, tanto faz a Tupi e a Guarani. Olha que bonita também, né? Aonde a gente amarrou, ela ficou com essas listas aqui. Na verdade, a gente amarra pra cá e o desenho fica pra cá. Fica ao contrário do que a gente fez, assim. Quando vocês fizerem, vocês vão entender. Parece estranho, mas seguindo aquele passo a passo do amarrado, no fim ela vai ficar dessa forma, né? Então, as cores ficam bem vivas, bem coloridas. E o bom desse daqui é que tem bastante cores para escolher e não precisa preparar, elas já vêm prontas a cor. E essa aqui é aquela que a gente fez no mundo tie-dye, que é aquela tinta que eu uso aqui no ateliê, que é a mesma camiseta que eu estou usando, né? Então, ela fica um pouco mais fluida, mais diluída do que em comparação às outras. E a grande vantagem dela é a durabilidade da tinta, porque ela permanece assim na camiseta por muito tempo, assim, ela fixa bem, né? Talvez por aquele fixador anterior que ela tem, assim, mas a fixação fica muito boa. Trouxe umas outras camisetas já prontas, usadas, lavadas, para vocês terem uma noção como que elas vão ficar depois de várias lavagens. Essas aqui foram muito lavadas, eu fiz para os meus filhos, então tão bem batidas mesmo. Aqui, essas duas em especial, eu queria mostrar para vocês que vocês podem usar uma camiseta usada. Por exemplo, ó, essas era uma camiseta branca com escrito, já que ela tinha. Essa tá bem desbotadinha, né? É uma camiseta que já estava sendo usada há muito tempo e ela já estava assim meio amarelada, meio feinha já, vamos dizer assim, não dava mais para usar ela como branca. E a gente conseguiu recuperar ela com a pintura tie-dye e já deu um fôlego de pelo menos mais um ano de uso, assim, sendo que ela ia ser descartada. Então, bem legal assim a gente usar uma camiseta que a gente já tem usado. Sempre lembrando que tem que ver se ela é de algodão. Se ela for aquela malha sintética, não vai ficar legal. Mas ela sendo de algodão, geralmente vocês percebem, ó, que nem aqui tem escrito, tem uma etiquetinha. Às vezes tem a etiquetinha lateral, sempre observem se ela não precisa ser 100% algodão, mas pelo menos 70% algodão. Se ela for mais do que 70% algodão, ela já vai pegar. 100% vai ficar bem viva, 70% já vai ficar um pouquinho mais fraquinha, mas vai pegar legal. Essa outra aqui, a gente fez com aquela tinta Tupi-Guarani. Então, ela também é uma camiseta 100% algodão, mas não sei se vocês percebem como ela desbotou mais. Até eu coloquei ao lado dessa outra aqui, que é feita com as tintas do mundo tie-dye, e essa com a Tupi-Guarani. Elas têm mais ou menos o mesmo tempo que elas foram feitas e de uso. E foi uma camiseta comprada junta. E ela foi lavada aproximadamente o mesmo número de vezes. Então, assim, dá para perceber bem o quanto que ela desbota mais. Mas também ela foi muito lavada. A gente consegue usar muito tempo ela viva e bonita. Uma coisa que tem que cuidar é não deixar muito tempo de molho quando vai lavar, não pôr na máquina, deixar muito tempo. Talvez lavar ela mais à mão, essa com a tinta Tupi-Guarani. Já essa daqui dá para pôr na máquina junto com as outras roupas, que ela permanece assim com a cor praticamente a mesma.